Eu já vou começar a puxar aqui, porque hoje qualquer ideia, tá? Eu vou passar rapidão. A galera bateu, mas tem mais alguma dúvida? Eu acho que como vocês não receberam o material, não vai ter tanto, mas tentem fazer para vocês entenderem um pouquinho. Outros pontos, aí a gente vai falar do famoso box plot, que eu acho que não sei se todo mundo conhece, mas é o famoso gráfico fake, que o estatístico gosta, mas que não necessariamente a galera de negócio gosta muito, mas ele pode aparecer principalmente para quem trabalha com teste AB ou do tipo, ou trabalha. Vou falar um pouquinho rápido sobre Pareto, vou falar sobre um tipo de visualização que a gente usa para análise, tá? E aí vou passar por um case, que é o case da precavida. Eu já peço desculpa que não tem os takeaways de cada um dos gráficos, eu vou passar por cima, porque tinha muito takeaway que eu tenho NDA assinado e tudo mais, então não poderia abrir por conta da outra empresa, tá? Porque a empresa específica envolve, enfim, dados de balanço e tudo mais, então é um pouquinho mais complexo, mas dá para passar os gráficos para vocês, me liberaram sem problema nenhum, só não posso falar o nome da empresa. E aí mostrar para vocês um pouco de como as coisas se conectam com o mundo de data como um todo, tá? Beleza, como a gente tudo que vocês viram de métricas para cima, um pouco de visualização, como a gente constrói, por exemplo, um case específico. E aí, se der tempo, eu vou passar por aula de vieses. Então, a ideia é daqui até 8, mais ou menos 8h10, a gente passa por todas as visões, dá um intervalozinho entre vieses, que é um ponto importante que eu queria trazer para vocês também. Pode ser que estoure um pouquinho o tempo hoje, então 9h10, 9h15, mas aí só para eu não comer a próxima aula. Qualquer coisa, a gente pode, se tiver todo mundo travado também, na próxima eu emendo, pego um pedacinho da aula do Nery na próxima aula e completa a parte de vieses se precisar, tá bom? Beleza? Dá um ok aí que eu não tô vendo a câmera de ninguém, então deixa eu abrir o chat aqui para ficar de olho também. Boa, beleza, vamos lá então. Galera, dessa parte aqui então do dever de casa, ficou claro? Vocês entenderam? Lembrando que era para a gente construir. Deixa eu só fechar aqui. Era só para a gente construir. Então, essa parte. Então, eu tinha essa distribuição de idade, né? De candidatos, de pessoas que candidataram a vaga no iFood. Queria calcular a média, mediana, moda, desvio padrão, 75 percentil, tá? Então, era usar o Google Sheets, catar as funçõezinhas. Eu acho que a função da média é average, mediana, se eu não me engano, não lembro se tem, mas é algo do tipo parecido. Moda também, desvio padrão é tranquilo, e percentil também, que lá tem a função percentile, tá? Então, é só quem não conseguiu fazer, enfim, eu não enviei, a gente talvez tenha um desencontro de informações aí, vale dar uma brincadinha só para entender como faz, não é nada de outro mundo, não. Beleza? Posso seguir aqui? Gente, eu não estou vendo vocês. Chat. Alguém no chat? Boa, show. Desculpa. Então, vamos lá na análise descritiva. Já falando aí um pouco do famoso box plot aí, tá? Então, de tudo aquilo que a gente compilou, tem uma visualização que resume tudo, né? Só, acho que às vezes não aparece nem a média, tá? Que é esse gráficozinho um pouquinho mais feinho aqui. Normalmente ele é gerado, tem ferramentas que geram esse gráfico, então tem SPSS, via Python mesmo, via código, você pode usar Tableau também para montar esse box plot e tudo mais. O que é o box plot? Né? Um diagrama de caixa também, que às vezes o pessoal chama de diagrama de caixa, que com a visualização e você tendo o eixo XY, você consegue resumir bastante tudo aquilo que a gente viu antes, tá? Então, e ter uma noção da cara da sua distribuição. Então, o que é basicamente? Ele tem este formato aqui, ele vai aparecer, obviamente, não com essas regrinhas aqui, tá? Mas ele é muito usado em artigo científico ou mesmo no de data science, como eu falei, para resumir tudo. Então, dando uma noção para vocês, né, do que é. Então, lembra que dos quartis que eu comentei, 25 percentil, mediana e terceiro quartil, eles estão dentro dessa caixinha aqui. Então, quando vocês verem essas caixas, a caixa, o limite inferior da caixa, né, da esquerda para a direita, ou se estiver em pé, né, de baixo para cima, é o 25 percentil, e vai ter uma linhazinha no meio normalmente, que é a mediana, e o terceiro quartil é representado pelo topo da caixa.
E aí, além disso, você tem a tradução dessas caudas, né, que o pessoal chama de stems, né, em inglês, que essa cauda MED, ela basicamente está dando um corte de outliers, né? O que são outliers, para quem não sabe, são pontos basicamente muito distantes da curva. Existem formas e formas de identificar um outlier. Aqui a regra que a gente está usando é essa regra clássica do boxplot aqui, que você faz um cálculo para descobrir qual que é o corte, tá? Normalmente, como que é calculado? O valor mínimo desse corte, né, que a gente tem aqui, é o quartil 1, né, o valor do quartil 1, menos 1,5 vezes a distância interquartil. O que é a distância interquartil? O valor, a diferença do valor bruto entre o valor de corte do terceiro quartil, no terceiro percentil, né, o 75 percentil e 25 percentil, tá? Problemas com o boxplot, tá? Leitura dele é difícil para quem não, enfim, não trabalha no dia a dia com isso. Ele é ótimo para explorar, ruim para comunicar, para audiência não técnica, tá? Ótimo também para distribuição simétrica, mas peca para demais distribuições. Então, às vezes você tem uma distribuição que a cauda dela é muito mais para a direita do que para a esquerda, ela é desequilibrada, o que vai acontecer é que ele vai marcar muito outlier, talvez aqui para o lado direito e não para o lado esquerdo, mas às vezes você quer tirar esses outliers, tá? Então, ele é bom para, como eu falei, para aquela distribuiçãozinha bonitinha que é a gaussiana, tá? Mas no dia a dia a galera usa e é super tranquilo, e aí tem até uma visão até mais técnica, que o pessoal chama violin plot, que ela segue o formato da densidade da distribuição. Isso aí é, assim, já é muita viagem. Eu mesmo gosto desse violin plot, porque ele traz tanta informação no gráfico só que você se perde, sabe? É mais fácil você esmiuçar e entender o dado, tá? Então, um exemplo para vocês. Então, vamos trabalhar nessa parte aqui com a mesma distribuição que era da tarefa de casa, tá? Da idade da idade das pessoas que candidataram ao iFood. Então, você tem uma distribuição de dados aqui que quando eu ordenei, né, foi de 18 até 28. Então, calculando, a distância, o quartil 1 aqui é 20, o quartil 3 é o 24, então a distância interquartil é 24 menos 20, que dá 4. Ou seja, então fazendo o quartil 1, né, menos 1,5 a distância interquartil, eu chego no mínimo que é 14 o corte, né? E para o máximo, analogamente, quartil 3 mais 1,5 a distância interquartil vai para 30, tá? Qual que é o ponto, então, aqui que a gente percebe nessa distribuição? A gente não tem outlier inferior e superior, tá? Ele não coloca que você tem outliers aqui, dado que se espera de uma distribuição, tá? Essa distância interquartil, ela é baseada, regra, ela é baseada se não me engano, na gaussiana, que as coisas são simétricas, né? Por isso que você vê até que a conta do lado direito e esquerdo é igual, né? Só inverte qual bloquinho que você escolhe, o quarto 1 ou 3. Ela é simétrica, bom para simétrica e tudo mais, mas para distribuições que são mais tortas, de novo, essa regra do outlier é discutível, tá? Então, mas normalmente segue sem maiores dores de cabeça. Então, trazendo um exemplo para vocês até da distribuição, como ficaria, né? O boxplot, né, sim, sendo até mais abstrato, né? Como se você estivesse olhando o histograma de cima. Aí é bem fantasioso mesmo, o negócio é meio abstrato, mas é como se você pegasse esse gráfico aqui de cima, esse gráfico essa distribuição, o famoso histograma, né? Que é a distribuição de frequências. O que é o histograma? Até mesmo antes de eu ir para essa parte do boxplot. Eu estou basicamente fazendo uma contagem e acumulando em gráfico de barras, né? Então eu estou olhando aqui, eu estou pegando cada um desses itens aqui e fazendo uma contagem. Então, o 18 aparece uma vez, o 19 duas vezes, o 23 vezes, o 20 uma vez e assim por diante. O 20 aparece 4 vezes, na verdade, tá? Se eu não me engano. 4 vezes, isso. Contei errado aqui. Aparece 4 vezes, então você consegue montar esse gráfico para você entender a cara da sua distribuição, né? E o boxplot, então, basicamente, eu estou olhando é como se eu estivesse olhando essa distribuição de cima, e aí você vê até que a partezinha da esquerda aqui, pelo menos no tableau, ele mostra para mim que a distribuição está mais concentrada aqui, ele faz uma diferenciação de cor também, mostrando onde tem uma maior concentração. Como você percebe que tem um maior volume de dado para cá, né, ele consegue fazer essa diferenciação para mim, para eu entender o que está acontecendo. Falar, beleza, então ela está mais deslocada para a esquerda e tudo mais. Bom do histograma é para você entender, de novo, a cara da sua distribuição, entender outliers e tudo mais. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de visualização, porque eu consigo entender o todo da distribuição. Além de olhar média, mediana, moda e assim por diante, eu
prefiro bater o olho na distribuição e falar, ah, beleza. Cara, a cauda é muito longa, putz, média e mediana, talvez é melhor usar a mediana do que a média, porque essa cauda tá muito esticada. Ou não, putz, não, tá bem comportada a distribuição, dá para usar a média e segue a vida, tá? Eu não gosto muito do box plot, que às vezes fica difícil de interpretar e falar, putz, será que eu devia usar média ou mediano? Né? E aí você tem que ter uma interpretação até mais rígida, assim, e abstrata. Falar, ah, não, beleza, olha o tamanho dessa cauda aqui para o tamanho dessa. Ah, então provavelmente a mediana é melhor que a média. E assim por diante, tá? Então, não sou muito fã do box plot em si, apesar de muita gente usar, mas eu prefiro às vezes o histograma, tá? Ou mesmo os valores de quartis para tentar entender o que está acontecendo. Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Usem o chat, eu não tô vendo vocês aí. Deixa eu abrir, alguém abriu a câmera aí? Tô acompanhando. Pô, vou usar o Thiago de guia que tá com a câmera aberta. Se alguém tiver dúvidas e o Thiago falar que tá tudo ok, vocês vão apertar pro Thiago. O Thiago, em tese, aprendeu tudo. Rindo de nervoso, né, Thiago? Muito bom. Vamos lá. Então, cara, princípio de Pareto, tá? Isso aqui eu acho que é uma das coisas uma das que eu mais utilizo no dia a dia. Incrivelmente elas aparecem com muita frequência no que eu faço no dia a dia, tá? E às vezes sem eu querer, não é nem eu forçando, realmente muitas coisas seguem esse princípio, tá? E o princípio de Pareto, que ele também é conhecido como a regra do 80-20, ou lei dos poucos vitais, ou princípio da escassez de fator, que é o mais técnico aí, ele afirma que essencialmente o Pareto mostrou que aproximadamente deu uma queda aqui, a minha internet que ela tá meio triste hoje, tá? Essencialmente, o Pareto ele mostrou que aproximadamente 80% da Itália pertencia a 20% da população, 20% de feijão continha 80%, 80% das vagens de ervilha continha 80% dos cítricos, inclusive em negócios acontece bastante em termos de custo, tá? Tá trocado aqui no meu Wi-Fi aqui, só um segundinho. Sim, não. Agora parece que tá melhor. Voltou? Sim. Oh, tá meio triste aqui a situação. Boa, deixa eu até dar uma pausada no negócio aqui, que aí pode ajudar. Só um segundo. Opa. Que aí eu acho que a gente não vai ter problema. Stop aqui. Ver se ele vai carregar aqui. Boa. Essa parte aqui. Foi, Thiago? Thiago? Essa deu? Não carregou aqui, cara, na minha tela e tá picando tua voz. Agora voltou. Mas tá metálica a voz ainda. Voltou? Foi? Agora parece que sim. Voltou? Foi? Foi. Boa. Vamos ver. Eu tô roubando o Wi-Fi do vizinho aqui. Se der BO de novo, eu troco pro meu. Boa. Até que parte essa parte de parede foi? Ou cortou? Tá explicando
enquanto você estava explicando dessa relação dos 80-20, acho que ficou ruim para todo mundo, pelo menos ficou para mim. Boa, Um pouquinho. beleza. Deixa eu voltar então. Então, gente, o princípio de Pareto, ele vai me avisando, tá? Se der qualquer problema, eu vou deixar o chat aberto aqui, que dá uma olhada aqui. Então, o princípio de Pareto, tá? Ele é conhecido como a regra dos 80-20, lei dos poucos vitais, o princípio de escassez do fator, tá? Ele afirma que para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos, 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Isso acontece bastante, cara, em central de atendimento, em negócios, em termos de custos. Eu uso bastante isso aqui no dia a dia. Esse livro eu recomendo bastante, que ele é muito bom. E até para a vida mesmo, tem muita coisa que vale a pena você ir até o Pareto das coisas, né? Força até 80%, porque os outros 20% é uma cauda longuíssima e dá uma mega dor de cabeça de você seguir, tá? Então, é um princípio que, assim, sempre que vai fazer uma análise, eu sempre peço o Pareto, eu sempre questiono o pessoal, cara, você montou o diagrama de Pareto? Existem outras regras, que é o 60-10, se eu não me engano, que, assim, a curva de Pareto, existe um equacionamento. Então, se você não consegue montar o 80-20, porque dá trabalho, tem o 60-10 e, se eu não me engano, 57-1. Então, essa é meio exponencial essa curva, então, normalmente, 57% dos efeitos vão vir de 1% das causas, tá? Então, é uma equaçãozinha que vem em cima disso. Eu não lembro se ele fala disso no livro, tá? Mas dá se aprofundando mais e você consegue chegar nessas relações, mas, assim, dia a dia, segue 80-20 para várias coisas que se destrava, tá? Então, muita coisa segue essa regra aí. Até pesquisa quali, pesquisa quant, quando você for entender um problema de negócio, passe ou estude pelo Pareto, na hora, principalmente na hora do problem solving ali, que geralmente pode ajudar bastante, tá? E até mesmo de pergunta. Você pode chegar até para o stakeholder e falar, cara, beleza, dos seus 80% dos problemas, da onde que vem? E aí você já provavelmente vai achar os 20%. Eu vou falar, cara, isso aqui é quantos por cento das suas causas, você imaginar? Ele vai falar, 15, 20%, beleza. Então 80% do outro lado vai vir disso aí. E assim por diante. Então é mais direcionar para tentar encontrar esses pontos ótimos aí para ajudar a operação, né? Porque se você resolve 20% das causas e resolve 80% do problema, show de bola, tá? Inclusive o case que eu vou mostrar aparece isso, tá? Exemplo não tão do case, mas do dia a dia, para você ver, essa distribuição que eu coloquei aqui, ela foi gerada automaticamente, tá? Não foi assim, foi de cabeça, eu fui colocando para ficar didático e tal, mas não foi forçando o Pareto, e na brincadeira surgiu o Pareto aí, tá? Nesse exemplo especificamente, para vocês entenderem, eu peguei aquele histograma e aí plotei o gráfico acumulado aqui do percentual do total de candidatos, tá? Para uma vaga do iFood. Então, a gente está colocando, a cada vez que essa barrinha vai se acumulando, ela está fazendo um cálculo simplesmente do percentual de pessoas que se acumularam até uma dada idade. Tá? Então, o que a gente consegue ver aqui, 20% dos candidatos são os mais velhos, ou seja, tem as maiores chances de ter mais experiência, que é aqui do 24 para frente, enquanto 80% dos candidatos são mais jovens, né, que é do 24 para baixo. Então, meu ponto de corte aqui gira em torno do 81%. Então, esse é uma forma de se calcular, tá? Normalmente, quando você vai colocar um Pareto, você coloca a sua distribuição histograma em cima, e embaixo você coloca o gráfico acumulado. Tem gente que coloca o gráfico acumulado aqui junto do histograma. Excel faz isso, tem vários tutoriais aí para quem quiser brincar um dia. No Excel tá super tranquilo para montar isso aí, e tem outras ferramentas também, tá? E aí a gente vem para a famosa visão dos percentis, que é um negócio que eu uso bastante também, que eu até mostrei na aula passada para vocês, né, naquele exemplo do time de basquete lá, onde vocês viram os quartis. Isso aqui é um exemplo, tá? Só contextualizando para vocês. Isso aqui é um exemplo que a gente pegou do case de data do iFood, né? Então, quando você se candidata para o case de Data Analytics no iFood, para trabalhar com data aqui, a gente tem esse case. E a principal pergunta aqui é, uma campanha, ela é gerada, uma campanha de marketing, ela foi gerada em uma varejista, e o CMO, ele quer repetir a campanha com a maior taxa de resposta possível. Então, ele fez uma campanha, analisou o resultado, e ele tem os resultados, né? Ele quer falar, beleza, agora que eu tenho os resultados, né, eu quero repetir com a maior resposta possível para ir all-in no meu investimento. Então, para qual perfil de cliente eu devo direcionar a nova campanha para maximizar a minha taxa de resposta, né? Então, tem várias variáveis lá para a gente analisar. Uma delas é a renda, tá? Que é essa parte aqui de cima. Então, como que eu faço esse cálculo aqui?
eu estou colocando? Então, eu vou analisar a renda como um todo, eu vou colocar os meus quartis de renda, então eu vou fazer aquele cálculo igual vocês fizeram ali na parte da idade, né, daquela distribuição, você chega nos seus quartis de renda, e aí para cada bloco você vai calcular, então você faz um recorte e coloca a média de renda de cada bloco, né? Então você está colocando de 25% em 25% aqui, e aí a sua variável de resposta, que no caso aqui é, beleza, eu quero mirar em quem tem maior taxa de conversão. Em quem que eu vou mirar aqui? Você claramente percebe que é o grupo da direita aqui, do último percentil de renda, ou seja, a galera com mais grana. Porque teve uma taxa de resposta muito mais alta versus os demais, ou seja, você percebe que para os 75% da galera, que a renda, por mais que a renda vá aumentando, não faz tanto efeito, né? Não é tão, fica muito próximo a taxa de resposta. Contudo, quando você chega no último quartil, tem um efeito ali que ele dispara, né? A sua conversão mais que dobra. Então, para dar um direcionamento para negócio rápido, eu falo, olha, cara, faz um ponto de corte. Então, você define a sua base e fala, ó, dos 75% para cima de renda, já é uma galera que você tem que ir atrás, porque eu tenho uma taxa de resposta de no mínimo 26% na média. Né? Então, eu já saio ganhando aqui. Tá? Então, esse tipo de visualização, ela mata muito problema muito rápido. Tá? Então, você consegue destrinchar os problemas, fazer o problem solving, montar uma visualização dessa e tomar uma decisão. Isso aqui é o meu dia a dia de iFood, tá? Esse tipo de gráfico é uma das coisas que eu mais gero aqui dentro. E quem vai trabalhar com dado, quem gosta de ver dado, ou mesmo demanda do time de dados, pergunte sobre a distribuição, né? Coloque esse tipo de formato aqui que vale bastante a pena para você entender todo o escopo, né? Porque com um gráfico só você mata completamente o problema. Você já entende, olha, você consegue fazer o trade-off entre as faixas de renda e principalmente quem eu deveria estar mirando, né? Porque sempre, senão vira o famoso achismo, né? Você fala, eu acho que a partir de tal valor vale a pena. Não, tal valor, ou renda, ou isso, aquilo, não. Isso aqui é um processo de análise descritiva. Com essa visualização, você consegue ter uma visão total da sua variável que você quer entender, ou seja, no caso, renda, versus a sua variável, que é o target, né? Ou seja, que é a minha taxa de conversão, no caso. Tá? Então, você utiliza isso bastante para várias coisas. Não precisa ser necessariamente conversão, mas tem outras métricas no dia a dia que a gente pode utilizar também, seja custo, seja outros fatores que até vou mostrar no case aqui para baixo. Beleza? Ficou clara essa visão aqui? Show? Beleza. Então, diga, Thiago. Eu sinalizei aqui, falei que sim, estou seguindo acompanhando aqui, né? Boa. Beleza. Conteúdo todo novo para mim, estatística, assim, eu não me lembro quando eu estudei. Plot twist, talvez eu não me lembre também. É. E olha que eu estudei, hein? Mas é um processo, cara, assim, que eu até disse para vocês, é um processo de utilizar, de ler, ficar lendo no dia a dia, utilizar, sempre tiver a oportunidade de fazer, que aí, quando você internaliza, e aí vai um negócio, vai embora. Tá? Então, não adianta, eu falo bastante isso pro pessoal, né? Até onde eu dou aula na Terra, também eu comento, gente, apesar de você ter essas ferramentas, é usar no dia a dia, ou mesmo guardar o case e falar, um dia quando eu tiver um problema eu vou atacar dessa forma, ou seguir essa metodologia que pode ser que me ajude, né? E ler sobre, porque assim, a análise descritiva muda muito, metodologia muda muito, mercado muda muito, então sempre tem coisa nova surgindo, metodologia nova. Então, mas esse básico do básico aqui de análise descritiva não foge disso, tá? Análise de quartis, normalmente você não vai fugir disso. Análise de média, mediana, isso aqui é o beabá. Então, até para vocês trocarem, se um dia brota uma análise para vocês aí, e ninguém sai questionando a média ou mediana, ou vê a distribuição, histograma, já levanta aí a bandeira e fala, galera, dá para dar uma aprofundada, tá num backup aí, será que vocês têm um histograma, uma distribuição para a gente tentar entender? Porque pode ser que a galera passe batido, tá? Pode acontecer. Boa, então vou passar o case aqui com vocês da Precavida. Ele passa, acho que por uma parte um pouco, primeiro, descritiva, super rápida sobre o problema, porque na época, quando a gente construiu, essa era a ideia. E depois a gente vai seguir para uma metodologia e uso do plano para a gente fazer um trabalho dentro da Precavida com alguns acionáveis, tá? Eu vou pontuando para vocês ao longo do processo, tá? Então,
quais são os objetivos dessa análise, tá? Qual a situação da empresa do ponto de vista de gasto com saúde dos trabalhadores e como isso evolui ao longo do tempo? Como está distribuído o gasto trimestral da empresa por subtipos de procedimento médico hospitalares? Essa era uma das perguntas também que eles tinham. E quem são os usuários em que a gente deve focar para tentar mitigar a evolução de custos e acompanhamento próximo de possível risco, tá? Então, e por que isso é importante? Estar dando um contexto para vocês. Dependendo da empresa, dependendo de como ela é construída, ela tem um plano de saúde que ajuda a empresa, mas necessariamente ela que paga a conta, tá? Então, não é o plano de saúde que paga, é a própria empresa que paga. E, às vezes, a empresa, nesse caso específico aqui, um dos motivos também que ela queria entender com a gente eles não tinham um time de dados, eles só têm incrivelmente, eles tinham uma massa de dados lá sobre a parte de saúde dos funcionários, entendia tudo, mas eles não utilizavam, porque não tinha espaço, não tinha gente com quem tratasse, e existia um processo lá dentro que o RH queria puxar de bem-estar, né? De entender o bem-estar, entender quem são as pessoas que a gente deveria estar cuidando, mais próximas e tudo mais. Então, a gente fez esse trabalho de, primeiro, entender o cenário, o contexto geral, principalmente que foi um período aí do Covid, e aí eu trouxe só um recorte de um ano da base, porque tem mais coisa, que a gente, na verdade, pegou 10 anos de base, não só um ano, né? Então, a gente pegou um ano de base, tirou uma fotografia aqui, eu trouxe para vocês uma fotografia para entender, beleza, no período do Covid, como isso evoluiu, que foi um drill que eles pediram, e o que a gente poderia focar aqui, tá? Mas não foge desse escopo aqui. Então, primeiro cenário aqui, da pergunta dos gastos trimestrais, tá? Vou passar por cada um dos casos. Então, essa empresa, ela veio evoluindo, né? Você percebe que os dados estão de março até abril de 2021, se eu não me engano. Então, a gente teve um boom ali, que na verdade as contas cresceram bastante. Na verdade, esse gráfico já é bem alto, de abril para junho, que ela era menor no dado anterior, que eu não trouxe aqui, mas já era na casa dos 7 milhões, então já teve um salto. Voltou para 8 e aí foi subindo de novo e foi embora, tá? Esse número está até maior hoje aqui. Porque o que aconteceu, aí a gente foi conversando com eles e falaram, faz sentido, porque teve uma queda muito grande entre abril de junho até o final de setembro, porque como veio o pico da pandemia, as pessoas evitaram de ir para o hospital. Então, às vezes a pessoa estava gripada, doente, alguma coisa, não queria aparecer lá no pronto-socorro, então teve um pouquinho de redução de conta médica. Né? Mas aí logo depois veio a explosão de casos de Covid, as pessoas começaram a se internar mais, exame e tudo mais, e a coisa estourou, tá? Valor aqui é o valor pago do plano, então você já consegue perceber que esse valor pago é o valor pago das pessoas que efetivamente utilizaram, não de todas as pessoas na base, né? Por isso que você vê até esse número aqui embaixo de taxa de sinistralidade, a gente fala que é normalmente sinistralidade geral. A sinistralidade, estão vendo aí, cortou? Thiago, posso seguir? Cortou um pouco. Tá travando. Boa, onde que parei? Melhorou? Tá explicando taxa de semestralidade. Boa. Deixa eu dar uma trocada aqui de novo. Voltar. Foi? Agora tá indo. Boa. Então, existe sinistralidade de uso, que é essa que é de pessoas quanto que as pessoas pagam no seu plano de saúde e quanto que elas efetivamente utilizaram no plano, né? Então, o negócio já explodiu. Você percebe que tem 280%, 190%, tudo beirando a casa de 200%. Ou seja, ferrou, né? Porque as pessoas que já estão utilizando o plano já estão num valor muito acima do que 100% acima, né? 200% acima do que efetivamente elas pagaram aqui, né? Então, de 4 para 8 milhões, 5 para 9 milhões e assim por diante. Né? Então, obviamente, tem um resto da base que compensa esse gasto, mas já é um ponto alarmante, né? E o usuário sinistro, você vê que foi aumentando, né? Então, ou seja, à medida que foi passando o ano, foi subindo e o custo foi escalando, tá? Então, isso aqui é um overview geral que a gente deu para o board lá, eles confirmaram, beleza, pode seguir. Aí, quando a gente foi dar um drill para entender, beleza, e qual que é a relação do valor pago total, onde que pegou, o que fez subir, de fato, os custos, né?
Então, a gente tem aqui os custos em cima e a estratificação por percentual do valor total, tá? Para entender. Então, você percebe que a internação estava lá no céu entre abril e junho, que principalmente isso aqui teve bastante coisa de Covid, e aí teve aquela queda, conversa com a queda com o começo da redução do Covid ali de julho para até setembro, onde a gente teve aquela redução, mas não foi tanta, né? E aí teve uma inversão no exame, né? Que a galera voltou a fazer exame e aí a coisa começou a estourar de novo, né? Aí a curva começou a ver 52, 52, 57, foi subindo e exames chegou num novo patamar, que se eu não me engano, estava em 10%, foi para 18%, porque saiu uma normativa da ANS que o plano de saúde era responsável por pagar os exames de Covid. E aí a galera começou a testagem e usar o plano de saúde e aí o custo deu uma estourada também, né? Isso aqui, só para vocês terem noção, do 57 foi parar em 75% aqui em abril, maio, quando a gente tinha olhado. Então, deu uma subidinha boa. E aí aqui a gente vem, a gente já começa a olhar para a questão dos custos, tá? Dos procedimentos, porque a gente queria entender um pouco da distribuição de como está o custo acumulado e onde que está concentrado, né? O famoso Pareto, ou seja, internação, exame e honorário foi responsável por 82%, né? A gente tem de todo o gasto ali, foi na casa dos 32, eu acho que se não me engano, dos 32 milhões, foi 35 milhões, se não me engano, em um ano, e a gente então concentrou tudo em internação, exame e honorário. Então daqui já teve um takeaway, que a gente tem uma equipe de auditoria dentro da Precavida que a gente tem lá, já falar, beleza, então se tem um grosso ali de internação, então a gente vai dividir em 3 blocos, fazendo lá o problem solving, para falar, beleza, desses 80% do problema, a gente vai investigar as internações para entender se tem algum fator de auditoria que a gente precisa trabalhar, porque tem muito hospital que às vezes interna a pessoa sem precisar internar, que aí as coisas não se conversam, né? O cara faz um monte de exame e aí não chega em conclusão nenhuma, e depois o cara vai embora, não é mandado embora, a gente tinha um diagnóstico correto. Tem uma parte de exames também, que é o famoso médico sai pedindo 1 milhão de exames. Então, você pega paciente lá que foi fazer, tipo, 36 exames e uma consulta médica, o cara saiu metralhando e pedindo 1 milhão de coisas. E são coisas desconexas, né? Então, tem uma equipe lá, tem um algoritmo, uma equipe médica que faz avaliação, onde a gente fala assim, beleza, será que esse exame faz sentido os exames que ele está pedindo faz sentido com a possível hipótese diagnóstica, né? Então, porque às vezes o cara sai pedindo hemoglobina glicada, pede ao longo do dia a glicose, e assim, beleza. Só que aí do nada o cara pede também um exame aleatório de, sei lá, do pé. Aí você fala, mano, não faz o menor sentido, né? Então tem coisa esquisita aí, né? Sai atropelando e pedindo tudo, né? Então, é um pouco de auditoria, e aí da parte dos honorários, normalmente está relacionado com internação. Então, só tem que ser normal, tem que ser um pouco proporcional, dependendo do período de internação e tudo mais. Então, tem um processo de auditoria também. E aí, da esquerda para a direita, aqui dos 80 para frente, você vê que você tem um esforço muito menor em tratar 3 grandes frentes do que tratar uma cauda longa, né? Onde eu falo, então vamos pegar e destrinchar a empresa inteira. Eu falo, cara, onde que eu miro, né? Então, você começa, obviamente, desses blocos aqui e vai indo da esquerda para a direita, onde você tem menos dor de cabeça, tá? Boa. E aí aqui é o mesmo gráfico plotado, se não me engano, a gente só fez umas quebras um pouco da parte de utilização para entender se estava fazendo sentido, né? Então, a gente tem hospital geral, unidade de serviço, clínica especializada e o não informado batendo aí o seu Pareto. Esse não informado aqui já foi até uma tratativa que a gente puxou com eles, que isso aqui era um input manual, que as pessoas tinham preguiça de preencher, e a preguiça de preencher estava custando 2,7 milhões para a empresa, né, onde as pessoas simplesmente, o sistema aceitava com que ela desse baixa lá numa nota, sem fazer o preenchimento da razão de utilização, e aí você está basicamente jogando no ralo informação, né? Muito provavelmente, pela aleatoriedade, a gente espera que isso aqui esteja distribuído homogeneamente aqui, né? Mas quando você começa a ter esse tipo de procedimento onde, não, você não precisa informar, só dá baixa na nota e não é classificada, você está perdendo informação, e com um longo prazo isso aqui pode ir aumentando, você começa a perder controle do que está acontecendo na empresa, né? Então, o ideal é sempre a gente fazer um tratamento de dado e correr atrás para não perder para não ter esse tipo de coisa acontecendo aqui, tá? Normalmente o ideal é que o não informado seja lá do lado direito, que é uma classe que não existe ou coisa do tipo, tá? Boa. E aí, deixa eu só dar uma olhada se eu coloquei aqui. Ué,
Isso aqui veio parar aqui. Score, quartil, opa. Só subir isso aqui, gente, desculpa. Vamos ver se ele vai. Pô. Aí. Tô erradinho aqui. Deixa eu dar uma bugada aqui na minha apresentação, hein? Só um segundo aqui. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Os talentos até aqui são 100 slides e tá dando uma travadinha aqui. Boa. Então, beleza. Até aí, beleza, né? Todo mundo? Tá ok? Então, a gente conversou com o board lá da empresa e falou, cara, beleza, a gente tem essas 3 frentes que vocês vão analisar lá de curso e tudo mais, mas a gente precisa, então, ainda fazer uma segmentação dos usuários para entender quem é o maior risco aqui, tá? Quem que a gente deveria estar indo atrás. Então, existem 2 formas da gente entender quem é mais arriscado ou não, dado um dado período da base, né? Como que a gente entende isso? Cara, quem custou mais... deixa eu voltar o chat, desculpa aqui, senão eu não vejo vocês. Voltou? Não. Não, isso era a mensagem antiga, desculpa. Então, a gente tem... a gente está olhando duas variáveis que a gente definiu. O custo total anual, que a gente já tem, então, quanto que aquela pessoa de fato custou para o plano ou para a empresa, e a quantidade de uso do sinistro, quantas vezes ela foi parar no hospital. Porque o que pode acontecer, né? Tem um cenário onde a pessoa vai uma vez e ela pode custar, tipo, 500 mil reais, pode acontecer, e tem um cenário que a pessoa vai várias vezes, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter uma comorbidade que não custa tanto, mas ela aparece várias vezes no médico, então toda semana o cara tá lá batendo no pronto-socorro. Tipo, por exemplo, um diabético descompensado, né? O cara toda semana ele vai lá, faz tratamento, toma insulina, não sei o que, custa caro, interna, aí sai na segunda. Terça-feira o cara tá tomando um sundae do McDonald's, quarta-feira o cara tá lá de novo. Então, isso gera uma quantidade de uso muito grande. E às vezes até tem outros casos, pediatria, tipo, mãe que sai levando o filho toda hora no médico porque acha que o filho tem alguma doença, alguma coisa, né? Então, e sai levando em médicos diferentes, assim por diante. Então, é entender um pouco desse cenário. Então, como que a gente faz essa separação? Isso aqui é uma das técnicas bem comuns, assim, principalmente em produto, isso aqui vocês vão conhecer como RFV, Ressência, Frequência e Valor. Existe uma segmentação de usuários bem clássica aí. Eu vou ver se eu acho o artigo no Medium para mandar para vocês, mas é uma forma de segmentar usuários. Aqui a gente, como é diferente de produto, né, que a gente está falando da área de saúde, a gente está usando só 2, que é o custo anual e a quantidade de uso do sinistro, tá? Porque depois isso aqui ainda passa por um crivo médico e tudo mais. Então a gente como que a gente faz esse processo de criar criar o score, né? A gente vai criar um score de risco aqui. Então, as variáveis são separadas em quartis, tanto o custo quanto a quantidade de uso do sinistro. Para cada quartil, ela é atribuída uma nota de 1 a 4. E aí, no fim, a gente soma essas notas que a gente dá para cada quartil, ou seja, para a variável de custo anual e quantidade de usos, e a gente depois faz uma nova mensuração e separa de novo em quartis para entender o que está, como que as pessoas estão classificadas, em qual score final que elas vão. Então, no fim, você pode ter. Vamos dar um exemplo aqui, como são 2 variáveis, né? Você pode ter de 1 a 4 uma variável, de 1 a 4 na outra. Então, a menor nota que você pode ter é 2 e a maior nota que você pode ter é 8. Um exemplo, suponha que o custo total de um paciente foi 10 mil reais. Então, no quartil de custo, ele ganha nota 4. E aí, a quantidade de uso dele foi 5. Então, o quartil de uso dele foi 1, porque tem pessoas que, sei lá, tem 10, 15, 20, 40 uso de sinistro no ano, tá? Então, no fim, o score vai ser a nota de custo mais a nota de uso, que ele ganhou um score 5. E aí a gente fica onde que ele está, né? Classificado em qual quartil. Opa. Ficou Alô? bonito. Voltou? Ficou uns 30 segundos. Né? Voltou? Voltou. Ixi, eu falando mal, uma traca aqui. Onde que cortou? Uns 30 Cortou, segundos voltou. atrás, né? Até onde vocês ouviram?
Foi até o Thiago. Não, quando Ixi, você começou, quando você começou a explicar do puto, cara, não vou saber. Deixa eu dar uma cortada. Mas agora tá. Voltou ou tá beleza de novo? Tá Agora dando pra tá ouvir? beleza. Ou tá cortando? Sim. Não, agora tá ok. Beleza. Então, vou dar uma explicação aqui. Cortou quando estava no score final. Beleza. O Maiara cortou toda a parte do score ou só essa parte do cálculo final do score que eu estava explicando? Boa, beleza. Tá. Então, voltando. Então, pegando essa parte final, então, acho que tá todo mundo sem vídeo, só o Thiago tá sem vídeo aí. Tá falhando de novo, ô Glaucio? Tá falhando. Dá umas Tá bom. picadas. Dá umas travadas. Deixa eu tentar trocar aqui. E agora? Rolou? Agora tá ok. Boa. Vai me avisando aí se der qualquer BO, que eu dou uma voltadinha. Então, as variáveis são separadas em quartis de novo, né? Então, eu faço uma conta simples, onde eu sei onde onde aquela variável está classificada, do quartil 1 ao 4, seja no custo, seja na quantidade de uso. Então, um exemplo, custo total, 10 mil. Então, ele caiu no quartil 4 do custo, quartil 4 do custo, então ele ganha nota 4. Quantidade de usos foi 5, né, no ano, então o quartil 1 de uso ele ganha nota 1. No final, então, meu score final vai ser a nota do custo mais a nota de uso, que vai dar um 5. E aí, em cima desse valor, eu faço isso para cada uma das ocorrências, para cada um dos usuários, e aí eu vou chegar e vou falar, beleza, isso aqui ele está em qual quartil do score, né? Então, quais são as visualizações agora que, dado que eu tenho um score, eu sei carimbar no usuário, eu vou falar, olha, dentro da distribuição dos scores aqui de risco, ele está em qual dos quartis, né? Quem que eu tenho que trabalhar? Então, logo de cara, a gente fez o score e fomos olhar para custo. Olha lá o que apareceu. Sem muita força. Quartil 4 é 80% do custo, ou seja, e com 19% das pessoas. Então, sem muito, cara, isso é dado real de empresa real. Então, o Pareto, ele realmente aparece, tá? 80% do custo dessa empresa com relação à saúde estava concentrado em 758 pessoas, que são, no caso, 19% dos usuários, tá? Em termos de média de uso do sinistro, ou seja, para cada uso que ele faz é um evento, tá? Então, pode ser, por exemplo, um usuário faz vários exames no ano, então, quando você vai lá no médico, ele pede 10 exames para você, cada um dos exames vai ser um evento. Só para vocês terem ideia, a média do último grupo foi 394 eventos. É coisa pra caramba, tá? Na média. Então, tinha gente até que tinha mais aqui. Então, você vê a diferença. E aí a gente começa a entender, beleza. Então, eu tenho 80% da base que não me custa tanto, né? Enquanto que tem um grupo aqui que, cara, ferrou. É a galera que eu tenho que atacar. Né? Eu tenho que tentar entender, né? O que eu tenho que fazer para reverter, para entender esse problema, né? E quando a gente vai olhar, então, em termos de média de idade, né, a gente tem que a idade foi a galera com a idade mais avançada no último quartil, né, de novo, com 20% das pessoas, a idade média era 65, e o share de idade tá 50 anos ou mais, 25 a 50 tem um percentual relativamente alto aqui, porque o grosso aqui, na verdade, era de 40 para mais, mas à medida que você vai andando para a esquerda, na verdade, nos quartis, a galera é muito nova. Você não tem muita gente mais idosa no último grupo, mas você percebe que tem uma galera mais idosa que não usa tanto, né? Então, ela não deveria ser um fator de risco, né? Em termos de trabalho, né? Voltando no outro score, eu tenho que começar a focar nesse grupo aqui. Tem que começar a entender, beleza. Quem que é essa galera aqui, o que eles estão fazendo e o que acontece aqui, tá? Que eu tenho que ir atrás.
Então, tinha de tudo aqui, tá, gente? Tinha algumas pessoas com problema oncológico, então, oncológico é o famoso não tem o que fazer, mais acompanhamento, né? Mas tinha outros casos de diabetes, tinha casos de questões cardíacas, tinha outras questões ortopédicas também, de prótese e outras coisas que o plano tinha que ir atrás, e tinha fraude também, tá? Tinha alguns casos desses 758, se eu não me engano, que a gente já identificou, tinha umas 50 fraudes aqui nesse grupo aqui, que era caso clássico de desbalanço, do médico passando uma porrada de nota, que o hospital estava passando a nota, e aí a gente consegue identificar que, inclusive, aqui eram hospitais próximos, que quando à medida que a gente foi descendo investigando na auditoria, a gente percebeu que eram hospitais do mesmo grupo e era o mesmo médico, fazendo isso em hospitais diferentes, né? Então a gente foi a fundo e era uma fraude, uma brincadeirinha de fraude aí de 5 milhões de reais, tá? Então você consegue identificando, entendendo esses pontos, né? Então, mas ainda assim, então o que resta, né? Além da auditoria, tem um outro grupo onde você cria um fluxo de trabalho. Então a gente faz todo um processo, falar, beleza, vamos pegar um grupo clínico agora de médicos, enfermeiros e psicólogo e tudo mais, e trabalhar esse grupo aqui para tentar reduzir esse custo, né? Então tinha algumas estruturas de custo aqui que não tinha o que fazer, onde a gente foi identificar, né? Por exemplo, o grosso era internação, que foi o que eu falei. É o caso do descompensado, que é o cara que toda semana está indo lá no PS, dando internação, etc., porque não se cuida. Mas tinha outros casos também que não tinha o que fazer. Do ponto de vista de exame, aqui é entender se realmente era necessário o exame, né? Entender e contornar, por exemplo. Nesse caso aqui, desses 10%, tinha 2% dos exames que eram caríssimos. Por exemplo, se eu não me engano, tinha uma ressonância super cara aqui, que era caríssima, era coisa de R$ 2.000 cada utilização, e não tinha necessidade de ser pedido, entendeu? O médico simplesmente deu a canetada, pediu e não tinha necessidade. Então, é uma questão de protocolo que precisa ser trabalhado também, e aí a gente bate lá com a empresa, bate com o plano, para tentar entender como que a gente mitiga esse tipo de coisa, né? Tinha questão de honorário, que é atrelado à internação, que realmente não tem o que fazer, mas aí dentro dessas internações com honorário aqui tinha aquela questão de fraude que a gente trabalhou aqui também, tá? Então, de novo, dentro desse tipo de visualização e construção do score, você já consegue entender, beleza, dos 80% do meu custo, 65% aí vai 70, 80, na verdade 75% está atrelado a exame, internação e tem um pouquinho de honorário aqui que era quase 10% também. Então, esses são os 3 pontos de foco, né? Lembrando da construção daquela árvore, né? A gente já começa a tentar atacar, entender o que está acontecendo, e tanto em auditoria quanto aí uma análise bem mais criteriosa do nível do usuário, né? Que é muito melhor do que você pegar um exemplo de um recorte da base, que você tinha aí 4.000 e, se eu não me engano, era 4.000 e pouquinhas vidas no total que a gente tinha lá, falar, beleza, eu vou ter que avaliar, então, 4.500 pessoas, olhar conta por conta médica, tipo, é impraticável. Se você tem 365 dias no ano, você tem que fazer uma avaliação criteriosa de mais de 10 pessoas dia a dia, sem parar, para você chegar numa conclusão, né? Enquanto que aqui você conseguiu reduzir para um nível de 758, passando para um outro algoritmo que a gente tem ainda, varreu aí, sobrou mais 400, então tem 400 pessoas que são pontos focais aí para a gente tentar entender o que está acontecendo e trabalhar em cima, tá? Esse aqui foi um case real da Precavida, tá? Eu tirei os outros takeaways e outras coisas que eu não poderia comentar aqui, mas esse é um processo de data, tá, gente? Que é bem comum utilizar, esse fluxo aqui é bem comum em consultoria, bem comum em várias outras metodologias de análise para entender problema, tá? Então, esse procedimento de score aqui vale a pena vocês guardarem a caixinha, porque um dia vocês tiverem que segmentar um problema, seja ele por N variáveis, seja custo, seja, por exemplo, aqui era custo e uso, né? Mas você pode ter outros casos de recência, frequência e valor. Então, a gente fala, qual é o ticket médio do usuário, né? Quão recente ele é e qual que é a frequência média dele no meu produto. Essa é uma forma de segmentar usuários também que funciona bastante. Por exemplo, uma segmentação de restaurantes no iFood que eu já construí, também usa essa mesma metodologia, onde a gente fez umas outras segmentações aí quebrando por pedidos e outros fatores, outras métricas aí. Então, e funciona bastante, tá? Você consegue ter uma visão geral do seu dataset, da sua base, saber o que tem que ser atacado e graus de maturidade diferentes do que precisa ser feito. Beleza? Alguma dúvida, gente? Acompanha. Boa.
Galerinha, então deu tempo. Vou dar uma pausazinha de 5 minutinhos aí para vocês esfriarem o motor aí. Aí eu volto para falar de vieses, beleza? Beleza. Show, valeu. Eu também. Boa. Cheguei, voltou no timing para ver se dava para prosseguir ou não aí. Para gravar. Tem alguém pausou aí? Eu. Ah, boa. Show. Beleza. Galera, vamos falar só um segundinho aqui, 2 minutos. Boa, vamos lá. Falar sobre vieses. Gente, isso aqui é uma parte que talvez muitas pessoas ignoram, ou até mesmo no mundo de análise de dados, assim, passa batido, né? E não tem uma checagem disso, tá? Nos livros que eu recomendei, deixei até a recomendação para vocês lerem, principalmente o Taleb, naquele livro sobre a aleatoriedade dele. Tem esse livro e tem um livro chamado Andar do Bêbado, que eu não botei, que eu acho que o Taleb é melhor, que ele fala bastante sobre isso. Tem muita coisa que, cara, é o aleatório, é a vida, e tem coisas não, que são vieses de fato que as pessoas colocam ou forçam o seu ponto de vista para algumas coisas e aí efetivamente coisa dá bem errado, tá? Então, a gente tem alguns cenários onde isso ocorre, infelizmente é meio político aí, para quem tá vendo, acompanhando política, infelizmente vocês percebem que tem dado para lá e para cá, que o cara faz uma análise de um jeito ou de outro, fala, não, porque a gasolina é assim assada, a culpa não é do fulano, a culpa é do Beltrano, e aí corta o dado e recorta, não, então vou pegar só, tipo, 6 meses de dado para fazer a minha análise enviesada, não, agora vou pegar só esse ano aqui, aí foi no outro governo, no outro, então, aquela coisa, todo mundo recorta o dado de forma, o famoso viés de seleção, né, recorta para dizer que tá funcionando no seu período ou que não tá funcionando no outro, né, ninguém quer mostrar a verdade que o negócio tá ruim faz muito tempo. Né? Então, tem vários cenários que isso ocorre, tá? Então, até mesmo do ponto de vista de estudo, hoje o Gui carregou, existe um estudo mal planejado, ele pode não ser recuperável, tá? Mas o estudo mal analisado ainda tem salvação. E o que é o estudo mal planejado? Existe um fluxograma, um processo, enfim, onde você constrói, né? E o principal ponto é o problem solving que eu trouxe para vocês, tá? De entender muito a fundo como foi feito o estudo, ou o que você quer estudar, o que você quer experimentar, e por que você quer experimentar, qual métrica associada, o que isso vai mudar no mundo de negócio, o que vai mudar na empresa se isso for feito, que é a entrega de valor, tá? E até mesmo não experimentar por experimentar, porque experimento custa caro. Para quem aí já é do mundo de experimento sabe que não necessariamente custa caro só do ponto de vista de experimentação mesmo, de montar o experimento, botar para rodar e tudo mais, mas tem a questão também de time, né? Por exemplo, para um time de data science, de data analytics inteiro para fazer uma análise, cara, sai caro. E não é pouco, né? E dependendo do que você está deixando de cair, né? Por exemplo, trade-offs que a gente às vezes tem no iFood. Cara, eu quero fazer uma análise para ver se eu melhoro, para entender um perfil específico de ticket médio que a gente pode atacar, versus fazer comparar um teste AB que alguém trouxe, que não vai escalar, que pode acontecer, que por mais que o teste seja conclusivo, alguém fala, olha, muito bom teste, a ideia é legal, mas a gente não tem como escalar. Então, beleza, mas vamos testar menos assim? Vamos. Então, aí às vezes a pessoa traz o teste para mim e fala, não, porque é urgente, que eu preciso reportar. Você fala, tá, mas por quê? Aí fala, não, beleza. E aí, o que você vai fazer com isso? Aí a pessoa fala, não, mas por mais que dê positivo, ou tem que dar positivo, porque eu já escutei esse tipo de frase, a pessoa fala, não, porque isso aqui tem que dar certo. Eu falei, não, calmou, não é que tem que dar certo. A gente avalia, né? E aí a pessoa fala, e aí a gente só tem que saber se tá certo. Eu falei, tá, mas e aí, o que você vai fazer com isso depois? Ah, não dá para escalar, porque engenharia, porque isso, porque aquilo. Eu falei, cara, não vou fazer análise, a gente não vai seguir. E aí, para piorar a situação, estava mal planejado o experimento ainda, né? Então, a pessoa ainda queria provar o ponto dela recortando o dado, sem ter um norte claro, assim, né? Porque foi mal planejado, tá? Não posso abrir muito ainda, contar sobre, porque é específico do iFood, mas existem esses casos, tá? E aí existem 2 tipos de estudo, o observacional e o experimental, tá? O que é o estudo observacional? São estudos que os dados são coletados sem que o pesquisador tenha controle sobre as informações obtidas, exceto eventualmente sobre possíveis erros grosseiros. Então,
Normalmente isso aqui é o famoso estudo que você pede para o cara de dados. Você fala assim, olha, tem aquela base de dados que está ali, ou recebi uma base de dados e vou precisar fazer uma análise. Porque ela é observacional. Estou observando o dado, um fato que já ocorreu. Estou olhando para o passado, não necessariamente para algo corrente, onde eu estou interferindo, que é diferente dos estudos experimentais, né? Que é onde o pesquisador ele tem um controle de fato sobre o que está acontecendo. Tá? Então, a diferença realmente básica é, o estudo observacional, você está olhando ali geralmente para o passado, você não tem controle sobre dados, você pode até estar olhando para o presente, mas não necessariamente você está interferindo, enquanto que no experimental tem uma ação mais ativa aí do pesquisador, tá? E aí, dá um exemplo para vocês, aí vocês vão resolvendo comigo. Aqui a gente define o que é observacional e o que é experimental, tá? A gente quer avaliar uma nova funcionalidade de um aplicativo e fará com que o volume, queremos avaliar se uma nova funcionalidade de um aplicativo fará com que o volume de acesso aumente, tá? Pode ser o iFood aí da vida. Então, a gente realiza um teste AB aleatorizando uma nova funcionalidade para uma parcela dos usuários e comparando o volume de acesso de um grupo de usuários que não possuem a nova funcionalidade. E aí, esse estudo é observacional ou experimental? O que vocês acham aí? É experimental. Quem mais aí? Tem algum ponto aí? Acho que é experimental, é observacional? Seria observacional. Por que observacional? E você vai olhar dois comportamentos diferentes. Estou chutando, bonito. Boa. Esse estudo aqui, ele é experimental, tá? Porque o teste AB, ele é, por definição, um experimento, e aí a palavrinha que mata é o aleatorizando. Como eu sou, em tese, o cientista, né, entre aspas aí, que controla quem vai receber e quem não vai, você que tem o poder de que está controlando ali no dia a dia, de fato, tá? Então, esse aqui é um estudo experimental. E aí, a gente tem outro aqui, próximo caso. Queremos prever as vendas de uma empresa em função das vendas de vendas e investimento em marketing. O pesquisador coleta o histórico de vendas e o valor total investido no período. É observacional ou experimental? Está observacional. E aí, alguém discorda? Alguém tem outro ponto aí? Imagina. Oi? Eu não vou chutar. Não sei. Esse aqui é observacional, tá? O pesquisador ele coleta o histórico. A gente está falando de histórico, é observacional, tá? E a gente quer avaliar um outro aqui. A gente quer avaliar se a altura de um produto na gôndola de supermercado afeta as vendas. Para tal, expomos o produto em gôndolas em diversas alturas e coletamos a quantidade de unidades vendidas. Observacional ou experimental? Experimental. Tem um obeso aí no fundo. Alguém falou observacional aí? Experimental. Experimental. Então, aí que vem a maldade. Ó, Depende. você, ó, tá vendo? Olha que eu Depende. chuto errado. Pô. Depende. Esse aqui é porque eu sou maldoso nos exemplos também, mas o que é o ponto? Se você controla o experimento de fato, porque pode ser um caso simplesmente onde eu coloco as caixas lá e, cara, deixa acontecer. E eu vou olhar o dado depois e eu não interfiro. É diferente. Agora eu estou falando assim, questionamento de, cara, será que eu estou mudando a altura das caixas ao longo do tempo, ao longo das semanas, variantes? Está na altura do olho, está na parte de baixo, tá na parte de cima? Normalmente isso aqui é o experimental, tá? Eu chutaria mais experimental do que observacional, mas pode ser que seja observacional dependendo da situação. Mas o que importa é no observacional e no experimental, tá? Para vocês entenderem. Acho que o principal ponto aqui, antes de eu ir até para o próximo, que é a parte mais legal de viés, é o seguinte. Principalmente quem trabalha com pesquisa, tá? Ou seja, análise de dados passado, ou vai realizar um experimento. O ponto é, se é observacional, você tem que encher o saco de quem gerou o dado, tá? Porque você tem que ir atrás, assim, em bom português, porque normalmente o viés está ali, tá com a pessoa que construiu aquele dado, tá com quem gerou aquele dado e a pessoa tem a noção de como aquele experimento foi feito. Exemplo prático da vida. Eu estava lá no iFood Loop,
E a galera de negócio saía fazendo um monte de experimento. Ah, não, porque a gente quer fazer um estudo de precificação, vai pegar uma coisa, vai pegar outra aqui. E chegava, Luiz, analisa para mim e compara o preço da marmita do Loop num hub com o outro, e aí, ó, esse hub aqui, se ele tiver maior, a gente escala esse preço. Se tiver, se vendeu mais nesse aqui, a gente escala isso aqui, porque não vai dar problema. Se a gente olhar esse outro aqui e ficar igual ou cair, a gente não escala. Beleza. Ou seja, eu tenho o dado. O dado chegou do passado para mim, eu só preciso avaliar o preço, certo? Então, tudo bem. Só que aí, quando você vai indo no buraco da coisa, você começa a apertar, tá, mas o que você está comparando? Era um hub da Paulista e um outro era lá da zona mais periférica. Não tão periférica, mas era Osasco, mais para dentro, assim, em Osasco. Ou seja, já não é comparável, porque são momentos, situações completamente diferentes. Cara, como é que eu vou comparar um local que é, assim, a maior renda de São Paulo está concentrada ali, as pessoas vão trabalhar ali, todo mundo que normalmente trabalha ali tem um salário mais alto versus quem está numa zona completamente afastada. Aqui é o momento onde você, como data, como pesquisador, fala, cara, eu não vou analisar isso aqui. Seu teste está errado, acabou. Tem discussão, né? E a pessoa fala, não, mas a gente precisa analisar. Eu falei, cara, então você analisa sozinho. Não vou tocar esse tipo de análise. Eu não vou botar a mão e falar, ó, esse número aqui, por conta dessa média, a gente pode escalar isso, né? E aí, enfim, os pormenores disso na verdade, a análise foi para provar do nosso lado que isso não era correto. Falou, olha, é completamente enviesado, você está comparando coisas completamente diferentes, e era, tipo, o tipo de usuário que consumia numa região ou outra era diferente, ticket médio, tempo na base, era completamente diferente. Então, é mais esse papel, né? Quando você tem um papel de observacional, ir a fundo em como aquele dado, como aquilo foi construído, para entender os problemas, tá? No experimental, ao contrário, você que é o cientista, você tem que avaliar os vieses, entender efetivamente o que você vai colocar para rodar, né? Entender todo o cenário, quem está sendo impactado e quais são as possíveis fontes de vazamento que você pode ter no experimento que você vai rodar, tá? Então, esse é um pouco da ideia para entender os dois cenários, tá? Para quem trabalha com pesquisa, então, nem se fala. Dependendo da forma como você faz uma pergunta na pesquisa, você já sabe que você pode gerar um mega de um viés aí. Beleza, gente? Tudo certo aqui? Posso seguir? Boa. Então, passando para a parte efetivamente de viés, né? O que é um matemático? Eu sou engenheiro eletricista, então já vi coisa tão esquisita quanto matemático, basicamente, né? Porque meu curso só tem umas contas malucas. Mas matemáticos nada mais são do que observadores críticos que sempre procuram fonte de erro. Então, você vê que eu sou meio cri-cri com essa análise, por exemplo, aí que eu expliquei do loop, mas é meio isso no dia a dia, tá? Eu vou passar um case aqui com vocês para a gente discutir. Quem já conhece esse case aqui, por favor, não comente, não dê as respostas. Pode ficar quietinho, que aí perde a magia da coisa. Se alguém já viu. Então, qual que é a ideia aqui desse case, tá? Na Segunda Guerra Mundial, tinha uma constante questão de evolução dos armamentos e tudo mais, blindagem de avião e cargueiros e tudo mais, né? Então, eles chamaram um matemático, que é um estatístico, que é o Abraham Wald aqui. O exército americano contratou ele para falar assim, cara, a gente tem um problema. É caro pra cacete construir um avião e a gente tem muito avião caindo e tomando tiro e a gente não consegue produzir avião na mesma velocidade que a gente consegue porque eles estão caindo, né? Então, a gente precisa, de certa forma, melhorar a estrutura do avião para que a gente faça umas blindagens e escolher onde que a gente vai fazer a blindagem. Porque quem não conhece aeronáutica, cada avião, o peso do avião interfere bastante na questão de velocidade de decolagem, velocidade terminal dele, arrasto, questão de pouso também interfere. Então, por exemplo, se você tem um cargueiro, um navio cargueiro onde você vai, não é navio cargueiro, é um porta-aviões, onde você vai colocar um avião para decolar, dependendo do quão pesado for o avião, ele não decola mais. Então, você blindou o seu avião, mas ele não vai decolar, porque não tem pista o suficiente, né? Isso aqui na época não tinha os aviões a jato ainda, tá? Então, ainda era o método raiz aqui do bimotor. Então, você precisava minimizar a sua área de blindagem, mas maximizar o resultado. Então, o exército americano veio, chamou o cara lá, eles tinham coletado já todos os dados, então era um estudo observacional, chegaram para ele e falaram assim, olha, cara, isso aqui é um mapa, na média, dos aviões que voltam aqui, e a gente faz e aqui está onde estão os pontos aqui, né? Onde estão os pontos aqui. Então, o que você viraram para ele e falaram, onde que você acha que é o ideal para a gente colocar os pontos?
né? Onde que a gente reforça mais? Na Na ponta, tiro? onde está tomando tiro. Essas bolinhas aqui é onde normalmente os aviões que retornavam para o porta-aviões tinham uns tiros alocados. Então, e aí ele colocava e falava assim, beleza, e aí agora? Como a gente tem uma questão de peso, onde que a gente vai tentar colocar a blindagem ali para poder efetivamente melhorar, enfim, fazer com que o avião não sofra tanto dano, né? Porque senão você vai pegar aquele avião, vai ter que levar para a fábrica, refatorar, trazer e tudo mais, assim por diante. Né? E até mesmo evitar com que eles caiam. E aí, o que vocês acham? Onde que tem que ser a blindagem aí? Onde tem que ocorrer? Quero que vocês falem aí. Bom, se tomou tiro nesses lugares e não caiu, não precisa de blindagem aí, né? Porque voltou o avião. Alguém concorda com o Thiagueira aí? Eu continuo chutando aqui. Eu protegi o motor, a cabine. E esse é o Concordo. que eu atrás. Tem que blindar onde não levou tiro, né? Isso aí. Ou, ou blindar algumas áreas mais estratégicas e as outras pode mandar bala que o avião não vai cair. Ali o motor, o piloto. É. Então, vocês Ele- vão... É porque eu tô vendo assim, se não tá com tiro em algumas áreas aqui, que é a cabine, o motor e essa metralhadora aqui atrás, é porque o avião voltou e pousou com todo mundo vivo, né? Supostamente. Pode ser, alguém discorda? Alguém tem um ponto diferente? Não? Então, boa. Posso para a resposta? Por favor. Tiagueira está certo. O Thiago vai trabalhar com dados comigo. Tirar ele da Vai moeda. trabalhar com a Tiagueira vai Tiago, né? trabalhar comigo. É exatamente o viés do sobrevivente que o Thiago pegou, né? Os aviões voltaram. Então, quando o estatístico chegou lá, né? Os caras já falaram, não, porque tem que ser nessa área aqui. Ele falou, não, galera, vocês não estão entendendo. Não é na onde, se o avião voltou, show de bola. O problema tá no lado contrário, né? Tá nos motores, na parte traseira e na cabine, né? Então, esse é um tipo muito clássico de viés que acontece, tá? Que, se brincar, é um dos mais comuns aí no dia a dia. Depois eu acho que eu até mandei um link para vocês, o paradoxo do sucesso. Depois dê uma lida sobre, que é exatamente essa questão, né? Muito se conta, por exemplo, um exemplo do dia a dia, até menos Segunda Guerra e mais do dia a dia. Viés sobrevivente está atrelado à famosa história de sucesso no mercado, na vida, onde as pessoas falam, não, porque fulano teve muito sucesso, porque fez isso, aquilo. E o outro também teve muito sucesso porque fez isso, aquilo. Cara, só que ninguém está contabilizando todas as outras tentativas que foram feitas, às vezes no mesmo ponto ou na mesma ideia, e deram errado. Então, às vezes, aí todo mundo mira, não, porque o fulano lá, o Flávio Augusto, que criou uma empresa de uma escola de inglês, escalou, virou bilionário, tá, cara, mas quantos não tentaram criar uma escolinha de inglês e a coisa não vingou do mesmo formato, né? Ou em outras coisas, a pessoa teve, sei lá, sucesso no mercado de ações lá, por exemplo, cara, é aleatório, tem muita coisa que é aleatória, tem muita gente que fala, não, porque fulano fez isso aqui, então ele vai, cara, então essa aqui é a receita de bolo, vou seguir isso aqui que vai funcionar, e provavelmente não vai, né? Só para vocês terem ideia, o famoso day trade aqui, não sei quem já caiu na falácia do day trade, o day trade 90% das pessoas no day trade perdem dinheiro, perde dinheiro. Então você tem uma parcela dos 10% que ganha alguma coisa, se eu não me engano, menos de 1% ganha mais de R$400 por dia. Então toda vez que você for impactado por curso de day trade, a pergunta que você tem que fazer cara, se esse maluco tá vendendo curso e não tá fazendo day trade, tem alguma coisa errada, né? Porque o cara tá ganhando mais dinheiro fazendo curso do que efetivamente usando a estratégia dele, tem alguma coisa esquisita. Né? Então, esse é o tipo de viés sobrevivente que rola no dia a dia, mas rola isso bastante em análise, né? E por que disso? Muitas vezes o dado que é gerado, ou o dado que vocês vão analisar, ele só é coletado do sobrevivente, porque muita gente simplesmente ignora os dados do meio do caminho, tipo funil de vendas ou coisa do tipo. Às vezes as pessoas querem coletar, eu quero coletar o dado só de quem efetivamente fez a compra. Falo, não, cara, você tem que coletar de todo mundo, que aí você entende os buracos e o que está acontecendo, né? Então, esse é um tipo de viés que aparece, às vezes, até por falta de coleta de dados, tá? Mas, efetivamente, o que é viés, tá?
é diferença entre o valor estimado pela amostra e o valor verdadeiro da população, tá? Então, isso aqui é um pouco mais de estatística inferencial como um todo. Normalmente, você tem uma amostra em si, né, com um número reduzido de dados, e tem a população toda. Suponha que, sei lá, tem 1 milhão de usuários do iFood, que seja, exemplo, seja toda a população do iFood, ou até melhor, né? Você tem 220 milhões de brasileiros, e aí você faz uma amostra, uma amostragem, sei lá, para a eleição, por exemplo, de 2.000 pessoas. A diferença entre o valor estimado pela amostra e o valor verdadeiro da população é o viés. Então, por exemplo, sendo mais prático, se eu pegasse o resultado da eleição para a minha amostra, o que a amostra diz, versus o resultado efetivo da população do que aconteceu na eleição, essa diferença a gente vai chamar de viés, tá? Ou erro, dependendo da situação. Durante o planejamento, reduzir ao máximo a fonte de viés e erros, tá? E ao interpretar o resultado, ser crítico e cético sobre os possíveis viés se os viés foram contornados, tá? Então, eu acho que isso aqui é o fluxo da vida que tem que ser, assim, enraizado e sempre questionado, tá? Existem 2 tipos de viés, tá? O viés aleatório, que diminui conforme o tamanho quando o tamanho amostral aumenta. O que é isso? Tem 220 milhões de brasileiros. Se eu for fazer uma amostragem com 2.000 pessoas, eu vou ter um erro. À medida que eu for aumentando essa amostragem, vou para 4.000, 5.000, 10.000, 16.000, esse erro tende a diminuir. Existe uma teoria matemática por trás do porquê isso ocorre, mas a ideia é que esse viés aleatório ele vai reduzir, ele vai existir sempre, mas ele tende a reduzir quando você tem muita gente, tá? E existe aí o viés sistemático, que ele não diminui com o aumento do tamanho amostral, tá? Os 3 principais que a gente tem no dia a dia: viés de seleção, o viés de informação e o viés de confundimento, tá? Passando cada um dos 3 para vocês, tá? Então, um estudo do viés de seleção. Um estudo pode ser enviesado pela forma como são observados, como as observações foram selecionadas. Exemplo de viés de seleção foi esse do loop que eu comentei com vocês, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um hub lá que está na Paulista e vou pegar um de Osasco e vou fazer uma comparação. Cara, não é comparável. Outro exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, beleza, qual que é a sua área de influência da sua empresa, né? Onde você vende? Eu vendo em toda a grande São Paulo. Onde que você vai fazer a pesquisa? Vou fazer só na Paulista, porque, sei lá, tem mais fluxo de pessoas, você consegue completar a pesquisa mais rápido, por exemplo. Parabéns, você enviesou completamente o seu resultado, né? Porque você está selecionando só quem transita naquela região. Você não consegue garantir que as pessoas que estão transitando nessa região são uma representação muito boa de toda a sua população de São Paulo. Tá? Então, esses são exemplos de viés de seleção. Existem várias outras formas de isso acontecer, tá? Até mesmo dentro do dado. Quando você tem o dado em si, normalmente você contorna isso tentando ser o mais aleatório possível. O que eu quero dizer com isso? Não ter uma regra ou padrão para escolha, de certa forma. Você garante que todas as pessoas têm a mesma chance de cair na pesquisa, né? Então, com isso, você consegue fazer essa determinação e entender, beleza, faz total sentido esse meu resultado, tá? Então, a melhor forma de mitigar a viés de seleção é sempre garantir que o processo é aleatório. Como que você garante isso no dia a dia, não sendo uma pessoa de data? Pergunta para o carinha de data ou para quem está apresentando o resultado para você, fala, olha, essas pessoas que você selecionou para essa pesquisa, elas são aleatórias? Ou foram aleatorizadas? Mas eu quero tratar um segmento específico de pessoas e usuários, né? Beleza. Mas se você em algum momento realizou algum teste com elas e precisa mensurar o resultado do teste, e vai ser isso via pesquisa quali, né? Você precisa entender, então, dentro desse grupo, aleatoriza o máximo possível na hora de escolher, porque você não quer entrevistar todo mundo, sei lá, fez um teste com 200 pessoas, você não quer entrevistar 200 pessoas, então dá um famoso aleatório no Excel aí, seleciona todo mundo e dá um aleatório para você garantir que você está tentando um pouco reduzir o viés e aí você consegue, com uma amostrazinha relativamente boa, pegar todo o perfil e representação da sua base, tá? Isso é um exemplo, dado que sua população são 200 pessoas, beleza? Viés de informação, tá? Um estudo ele pode ser enviesado se as informações variáveis foram mensuradas erroneamente, tá? Isso aqui, de novo, conversa também com o estudo do Loop que eu trouxe para vocês, mas tem N outras formas disso aqui acontecer, tá? Existem, às vezes até no próprio processo de construção, você não pega uma informação, você não está mensurando uma informação que deveria estar sendo mensurada e aí já era. Você roda o teste, quando você vê, fala, putz, eu devia ter, sei lá, um exemplo mais clássico, né?
vou fazer uma pesquisa de mercado e eu ignoro idade, né? Eu vou sair entrevistando todo mundo e vou sair entrevistando no geral e vou ignorar a idade. E aí, por tabela, você pegou basicamente só as pessoas de terceira idade, ferrou. Entendeu? E você não viu, você não tem esse dado, né? E aí, quando você efetivamente vai bater o dado, depois você vê que você vai ter esses viés de informação, porque ela foi mensurada erroneamente só porque foi para terceira idade. Conversa um pouco com o viés de seleção também, que você, querendo ou não, você selecionou por tabela um grupo específico. Normalmente, essas duas estão bem ligadas, tá? O viés de informação e o viés de seleção são muito próximos, tá? E o famoso viés de confundimento, que esse aqui eu acho que é um dos mais difíceis, assim, de se pegar. Ele é bem comum em alguns casos. Normalmente se fala, quando você escuta aquela famosa frase, não sei se vocês já ouviram, é até bom perguntar. Correlação não implica causa e consequência. Vocês já ouviram isso aí alguma vez na vida? Associação não implica causa e consequência. Vocês já escutaram essa noção aí? Não Ou lembro. não? O que é associação não implica causa e consequência, tá? Vou dar um exemplo claro para vocês, é até bom para vocês, como um ponto de discussão muito grande, até no mundo de pesquisa que eu vivo, mais assim, acadêmico no meio que eu vivo. Por exemplo, o que que causa o quê? Pessoas com maior nível de escolaridade têm uma maior renda, ou pessoas com maior renda têm maior nível de escolaridade? Porque essas duas coisas são diretamente associadas. Você pega uma pessoa com doutorado, com pós-doutorado, você espera que normalmente essa pessoa, muito provavelmente, dependendo da faixa de idade dela, ela vai ter uma renda melhor. Ela vai dar aula na universidade. Pergunta? Pergunta é, o que causa o quê? O que causa o quê? Educação, ou seja, uma melhor educação vai fazer com que a pessoa tenha uma renda maior, ou pessoas que têm uma renda maior normalmente vão ter uma melhor educação? Acho que é mais renda, mais educação, automaticamente a pessoa já vai adquirir mais renda, né? Uma coisa vai alimentando a outra. E eis o ponto, tá? Essa é uma discussão muito ferrenha. Eu posso Porque nascer com grana ou ter grana e resolver não estudar. pode acontecer, mas essa é uma discussão que vai mais a fundo, porque tem política pública no meio e tudo mais, e vai para um canto onde você até não consegue inferir, porque tem várias variáveis de confundimento que afetam isso também, o meio. Você pode ter uma pessoa com muita renda, cara, ela tá numa região, sei lá, exemplo, tá? A pessoa é um mega de um fazendeiro latifundiário, o cara tá lá no interior de Goiás, tem um mega de um latifúndio, tem uma grana violenta, mas não necessariamente ele tem um grau de estudo muito grande, e às vezes os filhos deles vão ter uma renda muito grande, mas não necessariamente um grau de estudo elevado. E vice-versa, você pode ter uma pessoa com, cara, mestrado, doutorado, escambau, o cara não consegue emprego, por crise econômica, por N fatores. Então, tem várias variáveis no meio do caminho que podem afetar completamente o resultado da sua análise. Normalmente, você pode ter uma correlação direta, mas aí você pode ter um viés de sobrevivência, que você só está mensurando efetivamente quem tem renda ou não, ou as pessoas que responderam. Tem uma questão até mais de cada cenário, momento do país, do cenário, de quando você está adquirindo esse dado, que eu posso adquirir esse dado, sei lá, 2010, eu vou fazer uma análise de 2020, cara, como degringolou a inflação, é completamente diferente quem ganha mais ou menos, mudou completamente o cenário de emprego, pandemia e tudo mais, então tudo afeta, né? Então, normalmente você não sabe o que causa o quê, porque pessoas com muita grana normalmente tem mais acesso a melhores educações, e aí quem efetivamente tem uma melhor educação tem um efeito de herança, que a pessoa propaga aquela herança, e aí por ter mais educação ela aprende a investir mais e vira uma bola de neve. E tem os casos também onde a pessoa não tem uma renda boa, ela cresce, ela evolui, então ela estuda, consegue um emprego e vai evoluindo, investindo e tudo mais, também consegue evoluir. Então, são análises que elas têm que tomar um certo cuidado de como elas são feitas e da onde cada pessoa parte, por exemplo, né? Depende da onde a pessoa parte. Então, um pouco disso no paradoxo do sucesso, daqui que eu comentei com vocês aí, que eu acho que até tinha um vídeo lá, que tem essa relação, que não é tão simples assim as coisas, né? Então, normalmente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer um estudo, porque uma coisa implica a outra. Cuidado. É bom olhar as variáveis que estão por trás, como eu comentei no estudo do loop também, porque não necessariamente é assim que a banda toca. Tem muitas coisas que vão afetar. O que eu mais pego de estudo, normalmente, tá, gente? Que
a galera mais esquece renda, que a galera esquece completamente. Renda e idade são matadores, assim. A pessoa cria um produto, ou ela quer fazer um estudo, beleza. Aí agora tá, vamos fazer o seguinte, vamos cruzar com a base do IBGE, dado que a gente tem o endereço das pessoas, para ver qual que é a zona de faixa de renda que normalmente ela pode cair, dada a região. Matador. Aí a pessoa fala, não, porque o meu produto atende todo mundo, chega em todo mundo. Quando vai ver, é só classe A+, assim, que dá no produto, né? E foi completamente ignorado. Ao contrário, a pesquisa foi feita, o produto foi aplicado só para a classe C, e o grupo controle é classe A. E aí o produto não vende. Aí a pessoa fala, nossa, mas um produto com outro não está compensando, não está fazendo sentido, porque você tem uma variável interna ali que normalmente afetou completamente o resultado do experimento, tá? Então, isso tem muito a ver, de novo, conhecer quem fez o experimento, considerar os viés, considerar as variáveis que podem afetar o experimento, se elas são mensuradas ou não, e como que isso pode afetar. E tem um outro problema também, né? Porque dependendo do que você pergunta, as pessoas mentem. Então é complexo, não é um problema simples. Você pode chegar lá no final e a pessoa fala, então beleza, olha, tô fazendo um estudo aqui no produto, mas você pode me falar a sua renda? O cara vai mentir. Pode mentir, entendeu? Por isso que o IBGE faz aquelas perguntas que parece que não faz muito sentido, falar, quantos banheiros você tem em casa? Quantas máquinas de lavar você tem? Sei lá, tem fogão a gás ou não? E assim por diante, porque você consegue minimamente contornar esses problemas ou entender, inferir a renda baseada nessas classificações, tá? Existe um modelo matemático baseado nessas regrinhas, você tem uma base de dados confiável e você consegue mensurar efetivamente e falar, olha, provavelmente essa pessoa está mentindo, ou provavelmente não, essa pessoa está dentro, e assim por diante, tá? É um processo mais robusto. E aí, gente, então, para ir fechando aqui com vocês, eu quero um exemplozinho com vocês aí. Eu vou ler alguns exemplos aqui, a gente vai discutindo se tem viés ou não, beleza? Então, para investigar a eficácia de um novo treinamento de vendas, decidiu-se realizar o treinamento para os 30 primeiros voluntários e comparar a performance de vendas deste grupo com as dos demais vendedores da mesma empresa. E aí, tem viés ou não aqui? Ao meu ver, sim. Tem. Qual que é? Porque os antigos funcionários, eles têm expertise. Os 30 primeiros voluntários não têm expertise, talvez, no negócio, mas têm mais vontade de conseguir alguma coisa e vão se esforçar mais para conseguir. Então, é bem difícil de mensurar. Exatamente. Então, aqui a gente tem a questão do viés do voluntário, né? Então, se você vai pegar os 30 primeiros voluntários, né? É o famoso, não, eu quero ir. E às vezes a pessoa tá achando que aquela é uma oportunidade dela, sei lá, aprender mais coisa, e então ela já tem uma garra a mais, ela tem uma vontade a mais, é o famoso trabalho a mais. Então, além de aplicar o curso, vai, sei lá, ficar mais tempo na empresa vendendo mais coisa. E aí, nessa brincadeira, ele tem uma performance melhor. Então, você envezou completamente o estudo, né? Você fala, nossa, o estudo é, tipo, sensacional. As pessoas venderam 200% a mais. Só porque fizeram curso. Aí você aplica, aí você gasta o dinheiro, vai lá, bota para a empresa inteira, treina a empresa inteira e suas vendas crescem, tipo, 5%. E aí? Entendeu? Então, esse é um tipo de viés bem comum que pode acontecer, tá? Um outro aqui. Para investigar a proporção de adolescentes usuários de substâncias ilícitas, decidiu-se realizar uma pesquisa com adolescentes de 14 a 16 anos para que respondesse a pergunta: você é ou já foi usuário de substâncias ilícitas? Tem ou não tem viés? Acho que aí vai entrar a mentira, né? Da pesquisa. Porque se você está usando uma substância ilícita, você não vai gerar prova contra você mesmo, né? Se a pesquisa for no bar, vai ser mais assertiva. Ou se não identificar, né, os usuários. Mais algum ponto aí? Talvez o local onde for feita a pesquisa, né? A classe, geolocalização ainda onde as pessoas vivem. Acho que é isso também. Tá falando da proporção de adolescente de 14 a 16 anos. Depende de onde você pega aí, sei lá, essa proporção.
Você vai pegar, depende de um bairro, o outro, já se enviesa tudo isso aí. Boa. O Alex matou aí, tem a questão da mentira, tá? Não é, aqui não necessariamente Foi tem uma um viés chave, nesse, tá? não tem esse viés, não tem um viés na estrutura, né? Mas a pergunta direta, principalmente num tema complicado desse, normalmente esse estudo, ele é observacional, ou ele tenta se mitigar de alguma forma, esse processo, né? Porque mais por ocorrência. Por exemplo, normalmente pega uma base de dados do SUS e vê que quando a pessoa dá baixa lá no hospital, né, fala, olha, eu estou acompanhando a quantidade de adolescentes que efetivamente chegaram ao pronto-socorro por overdose, algum problema, aí você vai entender essa faixa etária. Olha, isso vem aumentando ao longo do tempo, né? Como isso se compara com a faixa etária da cidade ou da região que eu estou, né? Porque você tem o dado do IBGE e de quantos existem versus efetivamente quantos deram entrada, por exemplo. A gente chama esse processo, até sendo mais técnico, chama variável instrumental, que é quando você não consegue, o ideal é que você não faça a pergunta direta, porque você pode enviesar completamente o experimento. Então, o processo, a gente trabalha com variável instrumental. Isso é muito usado para política pública, porque tem muita coisa que é antiético. Você não pode simplesmente fazer um estudo antiético. Dá um exemplo claro para vocês. Será que cigarro causa câncer? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar um grupo de pessoas, uma vai fumar por 30 anos e a outra não. Cara, você é obrigado a fumar todo dia um maço de cigarro, aí a gente vê o que acontece no final. Né? Não faz muito sentido, acho que vai dar um probleminha aí. Então, normalmente o que você faz é por ocorrência, né? Você faz entrevistas, pessoas, infelizmente, que chegam a evoluir para um caso oncológico, ou com enfisema, outros problemas, você tem uma maior propensão, né, da pessoa efetivamente chegar ao câncer. E aí, como que você mitiga isso, né? Ou uma doença pulmonar, né? Então, como que você mitiga isso? Normalmente, você faz programas antifumo, bota imposto em cima do produto ilícito e tudo mais, e aí você começa a contornar e entender como isso está afetando a taxa de consumo ao longo do tempo, né? Você simplesmente não pode ir lá e proibir, por exemplo, tá? Ou forçar com que as pessoas utilizem. Então, você pode fazer até a pergunta direta, só que normalmente você faz perguntas de calibração para entender se aquela pessoa está mentindo ou não. Então, é igual um polígrafo, né? Quando você vai usar o polígrafo lá, o cara vai fazer perguntas de calibração para entender o que é mentira, o que é verdade. Mesma coisa para pesquisa. Quando você tem uma pesquisa com a pergunta muito direta, pode ter algum viés ali atrelado, normalmente você faz perguntas de calibração para entender se está muito próximo ou não, até faz a mesma pergunta de formas diferentes, que eu acho que eu até comentei na aula passada, para ver se a pessoa dá uma errada aí ela responde de forma diferente, você falou, opa, tem que descartar essa resposta aqui. Beleza? Então, acho que essa é a última aqui. Existe viés, tá? Se existe viés ou não. Para investigar o efeito de uma propaganda de Natal na venda de um produto, comparou-se o volume de vendas de dezembro de 2020 com o histórico do mesmo período em anos anteriores. Olha, dá para verificar o quão melhor foi, né, no levantamento, mas desde que tenha tido outras campanhas, na verdade, nos outros anos, né? Mas tem vários dados, teve uma crise, tem Covid esse ano, então não ia funcionar com o mesmo cenário, um cenário diferente. Vou ser bonzinho, suponha que não teve Covid. Ainda assim, o cenário será outro, né? Bom, até dá para fazer, sim, o sucesso, mas aí tem que ter alguma conta aí para avaliar vendas com o investimento que foi feito corrigidos, tem que fazer uma correlação de números, senão ele fica, se correlacionar uma coisa, sei lá, antes do plano real, não vai fazer sentido aí. Não sei, talvez a questão da relação do produto é um produto que ele vem crescendo ao longo dos anos, é um produto que está numa curva de decadência. Boa. É esse tipo de questionamento que eu gosto, gente. É exatamente quando o Thiago, quando o Alex aqui, são esses pormenores que pegam. Cara, mas é ano de Covid, completamente diferente. O investimento que eu fiz foi equivalente? Qual que é a métrica que eu tenho que utilizar para eu normalizar? Normalmente é ROI, né? Porque o ROI, você tem quando você investiu para o retorno. Então, você não foge de uma métrica que ela é comparável ao longo do tempo. E até mesmo a propaganda, né? Cara, eu fiz nos anos anteriores, eu fiz propaganda no Faustão, esse ano eu fiz, sei lá, no Raul Gil.
Cara, é completamente diferente o cenário. Esse é o contexto, né, que tem que tomar cuidado na comparação, porque são coisas que normalmente não aparecem no dado. O que você vai receber como analista vai ser, olha, tem aqui o retorno, tem aqui o investimento. Compara para ver se está igual ou a performance. Só foi feita, foi panfletagem, a outra foi na mídia, foi no rádio, ou não, foi um mix das coisas. Cara, putz, esse ano teve Covid, outro ano não teve, aí, como normalizar isso? Como é que eu vou desconsiderar isso? A empresa está crescendo ou está subindo? Ela vem numa taxa de crescimento grande ou não? O mercado mudou ou não? Os produtos que eu estou ofertando mudaram ou não? Então, tem uma série de outras coisas que tem que ser consideradas e avaliadas no contexto para falar, beleza, dado todos esses cenários e essas premissas, o meu resultado é esse. Se essa premissa cair, cara, mudou completamente. Então, são premissas que normalmente a gente coloca aí, tá? Beleza? Então, resumindo, galera, eu acho que assim, ponto principal de viés, ceticismo é a sua nova religião, só não seja chato, tá? Então, sempre o famoso truco, entendeu? Eu acho que a vida da galera de data é sempre trucar, principalmente quando vem uma análise que ninguém conhece ou que alguém mandar, sempre saiam questionando, fala, cara, você olhou isso? Questiona, putz, esse cenário, esse foi o formato, você trouxe ou não? Você olhou os quartis? Mediana? Tá fazendo sentido? Você garante para mim que isso aqui tá igual nos dois grupos, né? Porque isso pode ser até a fonte do resultado positivo, tá? Não sei se eu comentei com vocês do famoso de um teste AB que teve no iFood, onde a gente deu 200% de incremento de conversão. Cheguei a comentar com vocês ou não? Não lembro. Um exemplo bom de cara que também está no bolso. Fez um teste lá, um pseudo teste AB lá, cara, 200% de incremento de conversão. Tá todo mundo soltando rojão. Falei, cara, descobrimos o ouro, o negócio vai subir, vai evoluir, nossa, outro mundo. Tinha um diretor que já era ligeiro, falou, cara, difícil, porque no mercado, assim, raríssimas exceções você vê um incremento no teste de 100%, mas muito raro. Muito raro. Normalmente você nem precisa, você às vezes bota um produto novo, o negócio explode tanto que faz total sentido. Travou? Cortou aí? Alô? Tô ouvindo. Voltou, né? Cortou não, né? Não. Deu pra entender. Boa. E aí, no fim das contas, tinha um problema lá no back-end, a gente foi investigar, tinha um problema no back-end de aleatorização, de separação de grupos. Então, um grupo que recebeu uma promoção, assim, praticamente de graça. Por isso que o negócio explodiu, entendeu? E aí, quando foi ver, esse era o problema. Tipo, o problema estava lá no buraco, não era o produto, nossa, vendeu lindo, maravilhoso. Então, o dado que eu recebi provava que show de bola. Foi investigar mais a fundo, tava lá o problema, né? Não, caras receberam promoção praticamente de graça. Então, é óbvio que vai vender, né? Então, é um pouco disso, de ser cético, principalmente com resultado muito positivo. Se quando dá muito bom, dá para dar uma questionadazinha e um pouco de bom senso ajuda, tá? O mundo, por definição, tá? Ele carrega viés, então, seus dados eles vão conter em algum grau. Você também não pode ser aquele xiita, né? Fala assim, cara, não, putz, isso aqui tem viés, não vale analisar, não pode analisar, não dá para fazer nada. Não. É entender o viés e falar, olha, dentro deste cenário, é isso que dá para concluir. É o mais correto? É o famoso, você compra. Famoso, você fez uma pesquisa só na Paulista, você quer gastar, sei lá, X milhões de reais num produto e escalar ele, dado que sua pesquisa só foi feita naquele ponto, beleza. Só estou te avisando que, assim, não é esperado que isso aconteça para o resto da população. Você vai ter algum problema aí, tá? E como vocês têm feito aqui nesses exemplos, observar a física dos fenômenos garante entendimento dos fenômenos, observar a física dos fenômenos garante o entendimento das mecânicas de como o sistema funciona e assim você pode encontrar os viés ocultos. Então, esse questionamento de falar, vou fazer uma análise, vou fazer isso, vou fazer aquilo, os primeiros vendedores, as primeiras pessoas que se candidatam. Então, entender como funcionam as engrenagens e como é construído o fluxo te ajuda a entender os vieses e, putz, onde tem fonte de erro ou não. Eu gosto bastante de pegar várias pessoas de fora do círculo do experimento e botar elas para criticarem. Então, normalmente faz uma análise, alguma coisa, e fala, cara, dá uma olhada nisso aqui, vê o que você acha que está errado. Né? Famoso, bota a pessoa para ir atrás e sair criticando e cutucando a análise para achar esses buraquinhos aí, tá?
Isso aqui é eu passei 3 exemplos para vocês de viés. Isso aqui é um quadrozinho que eu tenho, acho que eu tenho o link dele, eu mando para vocês depois. Tem uma cacetada de viés. Eu falei de 3, 4 aqui, mas assim, reporting, selection, overgeneralization, isso eu tenho os viés humanos e ainda tem os de coleta. Tá, então tem um mundo de viés aí que pode acontecer. Nem eu mesmo lembro de todos, assim, de cabeça, às vezes pode surgir, mas é bom sempre ter algumas coisas que a gente sempre checa, tipo viés de seleção, bias escondido, que a gente fala, subjetividade, viés de confirmação, que é um negócio, acho que é o que mais ocorre, mas aí você pega no pulo, né? Que é esse caso de a pessoa porque quer provar que aquele ponto dela é correto, não interessa o dado que você tem, né? Então, ela já vai recortando o dado, que tem um nome bonito para isso em data, que a gente chama de data dredging, né? O cara vai fazendo os recortes do dado ali, o gráfico de uma forma ou outra, para provar o ponto dele, ignora os demais, tá? Mas tem aí uma série aí para vocês procurarem os viés aí, o Halo Effect também é bem legalzinho. Galera, era isso por hoje. Eu só vou pegar aqui o link do Forms, que eu gostaria que vocês respondessem, avaliando a aula aí, a aula passada e esta aula. Belezinha? Achei que não ia dar para falar de viés, mas deu super tranquilo. Não vou invadir a aula do Nery na aula que vem. Alguma dúvida, pessoal? Você falou no meio do papo aí, é uma prática, né? Pelo menos para mim, se for fazer uma coisa, não teria que ter essa prática que você falou de tentar fazer mais uma vez. Mas que prática? Não, que você comentou assim, eu falei, vocês lembram disso? Eu falei assim, não lembro ter estudado isso. Aí você falou, tem coisa que eu já aprendi, mas a estatística tem muito de prática também, de entendimento, de ferramentas. Sim. Né? Então, eu estou dizendo assim, você falou, aqui parece que ficou claro. No dia que eu for praticar, eu vou lembrar do que vocês falaram, entendeu? Boa, show. É isso, gente, é mão na massa, assim, sempre que tiver oportunidade, faça uma análise, ou recebe um dado, questiona um pouco, fala assim, cara, putz, se alguém traz alguma coisa, bicho, me dá o dado aí, deixa eu dar uma olhada, sabe? Que aí vocês vão exercitando e até bom, que aí tem um lado legal também, que às vezes quando você fala assim, principalmente quando a pessoa não técnica, né? E vem para alguém e fala, não, me dá o dado, deixa eu fazer, a pessoa até refaz, às vezes, ela até fala, não, pera, deixa eu validar aqui para ver se tá certo, que o cara tá analisando lá. Então tem um outro viés, o famoso viés da validação aí, que a gente brinca às vezes, que é o cara faz um negócio rápido para entregar, e quando você fala, não, dá aqui, deixa eu tirar a média mediana para confirmar um negócio aqui. Matador, muito provavelmente a pessoa do outro lado vai querer fazer uma validação e entender o que está acontecendo, tá? Então, e é muito de prática para não esquecer. Acho que você mandou o link do Forms, não o link da pesquisa, porque eu estou clicando, eu estou como se fosse editar. Não sei se está acontecendo para todo mundo. Poxa, o cara mandou conforme de editar. Deixa eu dar um... Dá o send, né? Aí manda o link. Boa. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar para vocês aqui. Boa. Deixa eu mandar aqui. Belezinha, agora foi. Esse rolou aí. Boa, obrigado. Acho que agora foi. Show. Beleza, galera. Era isso, então. Mais algum ponto aí? Shigil, Alex? Mais alguém? Então, foi ótimo. Acho que essa passada geralzona, assim, cara, acho que dá uma clareza para todo mundo. A gente que é um pouco do design ali fica um pouco... Até falei no início, falei, a gente que não entende muito dentro do nosso dia a dia, não tá no nosso escopo, né? Dependendo de qual squad que você tá. Falei, hoje só tem lá em Dots, lá tem um time lá de growth, mas nosso dia a dia é super importante ter no mínimo, que você falou, né? Acho que esse conhecimento, saber perguntar, saber questionar, que acho que é o mais importante. Boa. Cara, e além dessa aula, aqueles livros, aquelas recomendações que eu dei, vale a pena dar uma lida para ir abrindo mais a cabeça e pesquisando. Acho que tem até uns outros 2 que eu mando para você também, para passar para a galera, que chama Super Previsores, que é um livro muito bom, e O Risco, acho que é do Dan Gardner, se eu não me engano, que são 2 livros muito bons também. E aí os de Economia Comportamental, que é onde mistura muito design, a galera acha que não, né? Economia Comportamental, tem os livros do Thaler, tá? É o Misbehaving, do Richard Thaler, que é o prêmio Nobel, o Nudge, que é dele também, se eu não me engano, e os livros do Daniel Kahneman, que tem a roda aí, o Rápido e Devagar, que eu acho que a galera conhece bastante aí,
Tem um recente dele que chama Noise também, que é muito bom. Então, esses livros ajudam bastante, principalmente para a galera do design aí, Legal. conectar não com o mundo de data, talvez, mas o técnico, sabe? Entender, beleza, o que está por trás das visões que eu estou fazendo? Putz, será que a forma como eu vou mostrar o meu produto, eu deveria estar incentivando algum tipo de comportamento já esperado, de gerar algum gatilho para a pessoa, para que ela efetivamente compre o produto ou não? Então, é essa mecânica, né, que aí você une o design com o teste AB. Eu estou falando assim, beleza, eu quero montar essa visão, esse formato de estruturação do meu produto para gerar esse gatilho, né? Um exemplo é o clássico da pipoca pipoca de cinema, né? Onde você tem a pipoca barata, a média e a grande, né? E o preço da grande para a média é praticamente igual, que a gente chama isso, que é o efeito de ancoragem, onde você ancora o preço da pequena, sei lá, em R$10 e a grande é 14. Você fala, cara, eu não vou pagar, tipo, R$10 uma pipoca pequena, porque não vale a pena, né? Sendo que, na verdade, essa pipoca pro cinema vai custar, tipo, R$2. Ela poderia vender a 5, mas ele ancora o preço para te forçar a gastar mais. Então, e aí a estrutura é a mesma coisa com o design. É como que eu construo meu produto para gerar esse efeito de ancoragem, por exemplo, em algum produto financeiro ou coisa do tipo, tá? Então, são exemplos do dia a dia, tá? Mas tem um monte aí para, à medida que vocês forem lendo, vocês vão vendo esses casos pequenininhos. Igual Supermercado ama planos, fazer né? isso, tá? Então, aquelas Mas gôndolas, essas quando tem coisas. aqueles planos de compras, Oi? normalmente, quando tem os planos de um serviço, né? Exato, Serviço SaaS, é isso, né? exatamente. Esse é um clássico utilizado, mas tem vários outros aí do dia a dia também que surgem por aí. Beleza? Beleza. É isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no LinkedIn aí, pro Nery, ou conectar com o Shigio, me conecta aí, que eu tiro as dúvidas de vocês também. Beleza? Obrigado. Obrigado, Beleza, obrigada. Boa Falou. noite. Obrigadão, pessoal. Valeu, galera.